Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas, editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre salvação. E a lição de hoje é a lição de número 9 com o tema O Livre-Arbítrio na Salvação. Esse tema é um tema muito complexo e muito controverso. Mas aqui nós estamos falando numa perspectiva arminiana. Os irmãos conhecem a controvérsia arminianista e calvinista. Nós não vamos nos deter no debate, salve em algumas situações em que houver a necessidade de fazer a comparação. Mas o objetivo da lição não é essa. Então nós não iremos nos deter profundamente nessa controvérsia. Estou apenas fazendo uma observação para que todos que começarem a assistir essa aula entendam. Esse material é um material tipicamente arminiano e nós estamos gravando uma aula para um público arminiano e o objetivo do EBD em Foco não é fazer a controvérsia. O objetivo do EBD em Foco aqui nesta lição é tentar explicar ainda mais para o público a questão do livre-arbítrio na salvação. Salve exceções, em algum momento nós explicaremos a controvérsia, mas aqui na lição não será esse o objetivo. Lembrando que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja um assinante do ebdenfoco.com. Sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. E mais, os slides produzidos por EBD em Foco são slides editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, o que para o professor não é muito bom, porque ele vai precisar montar uma nova estrutura de slide. Aqui não, você basta fazer as alterações que você quiser e pronto, você tem um slide para você ministrar na sua igreja. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slide das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para o professor, que é muito importante para você que ministra na sua igreja. Nós temos também o aplicativo do EBD em Foco e você pode instalá-lo no seu telefone. Acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale no seu telefone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, que diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós temos nesse texto o próprio Jesus dizendo sobre a importância ou a necessidade da fé, do crer. Independentemente de qual a linha soteriológica que você escolha seguir, acreditar, todas elas irão passar pela concepção da necessidade de crer. Crer em Jesus para a salvação. E o texto, Jesus dizendo, ele deixa bem claro, aquele que não crê está condenado, mas o que crê não está condenado. Por quê? Porque o que crê está crendo na pessoa certa, mas aquele que não crê, ele está deixando de crer na única pessoa que pode salvar a sua vida. O resumo da nossa lição nos diz: a salvação é o dom gracioso de Deus, precedido pela graça preveniente, e requer do ser humano uma resposta de arrependimento, fé e perseverança. Mais uma vez, eu quero dizer a você, independentemente de qual linha soteriológica você escolha, uma coisa é certa: a salvação requer de nós uma resposta de arrependimento, fé e perseverança. Seja qual for a linha soteriológica que você escolha, elas terão como bases para a salvação arrependimento, fé e perseverança. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Deuteronômio capítulo 30, verso de 15 a 20, e João capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. Como de costume, eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas óbvio, você, professor ou aluno,
com certeza está estudando os textos da lição. Nossa introdução. O livre-arbítrio é um dom de Deus que compõe a dignidade humana. A concepção aqui é de que o livre-arbítrio não só existe, como ele é uma dádiva de Deus. Ele é um presente de Deus. E é importante a gente observar que, neste contexto, o comentarista está dizendo que o livre-arbítrio é algo dado por Deus. Como assim, Melk? É porque o termo dom aqui é usado da mesma forma que é usado para qualquer outra bênção divina. A salvação é um dom, o Espírito Santo é um dom, os dons ministeriais e espirituais são dons no sentido mais explícito ainda. Enfim, tudo aquilo que Deus nos dá é um dom. Por quê? Porque é algo que Deus nos dá. É um presente que Deus nos dá. Por isso o livre-arbítrio é um dom de Deus. Por quê? Porque o livre-arbítrio não é algo inerente ao ser humano. O livre-arbítrio não é algo que o ser humano desenvolveu por si só. Mas o livre-arbítrio é algo que Deus dá ao ser humano. Por ser ele o Criador, ele cria o homem e dá esse dom do livre-arbítrio, que inclusive faz parte da composição da dignidade humana. O que diferencia o ser humano de uma máquina, de animais irracionais, é o livre-arbítrio. Por meio dele, o ser humano não é um robô, mas é um ser moral, né? Como eu acabei de dizer. O livre-arbítrio diferencia seres humanos de robôs, diferencia os seres humanos de seres irracionais que não têm valores morais, não têm autopercepção e nem responsabilidade. Segundo os arminianos e segundo aqui o comentarista desta lição, o livre-arbítrio é um dom de Deus que afere ao ser humano a diferença entre uma máquina e a seres irracionais e não moral. No entanto, o pecado corrompeu a capacidade humana de escolher o bem espiritual. Por isso, conforme a tradição pentecostal ensina, cremos que o ser humano necessita da graça de Deus antes, durante e depois da conversão para crer, obedecer e perseverar na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Tem um aspecto da mecânica da salvação que é defendido tanto por arminianos quanto por calvinistas, que é a questão da depravação total. O que seria a depravação total? A depravação total, às vezes as pessoas pensam que a depravação total é o homem ser mau, o ser humano ser mau tanto quanto possa ser. Mas, na verdade, a depravação total significa que todos os aspectos da natureza humana foi afetado pelo pecado. Como diz aqui o texto, o pecado corrompeu a capacidade humana de escolher o bem espiritual. Por isso, conforme a tradição pentecostal ensina, cremos que o ser humano necessita da graça de Deus antes, durante e depois da conversão para crer, obedecer, perseverar na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Isso porque o homem, ele apesar de não ter sido transformado em um animal irracional, mas todos os aspectos da sua natureza está contaminado pelo pecado e por isso nada na sua vida agradará a Deus de forma livre, senão pela graça de Deus. Nesta lição, refletiremos a respeito da responsabilidade humana diante da salvação, bem como sobre o papel da graça preveniente que restaura a nossa capacidade de responder positivamente ao chamado de Deus. Nós iremos ver nesta lição que a salvação é um chamado de Deus para a salvação. E nós temos responsabilidades quanto a isso. Porém, antes de assumirmos esta responsabilidade, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E a graça preveniente, que não é a graça salvadora ainda, mas é a graça que habilita-nos a crer. Esta graça habilita-nos a crer e assumir responsabilidade para, diante da oferta do Evangelho, diante da pregação do Evangelho, nós termos condições de obedecer ou não ao chamado divino. Primeiro tópico, o livre-arbítrio, um dom de Deus. O que é livre-arbítrio? Vamos lá. Por livre-arbítrio, entendemos ser a capacidade concedida por Deus ao homem de fazer escolhas conscientes e voluntárias entre o bem e o mal, bem como de obedecer ou rejeitar a vontade divina. Como eu disse no início, a ideia aqui não é fazer um contraponto, não é fazer esta
argumentação entre calvinismo e arminiano. Mas aqui é bom a gente fazer essa observação. Eu particularmente, permita-me dizer isso, não me detenho muito mais nessas questões de livre-arbítrio, arminianismo e calvinismo, especialmente nesse aspecto do livre-arbítrio. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que arminianos e calvinistas têm definições completamente diferentes do que é livre-arbítrio. E se eles pensam no livre-arbítrio de forma diferente, então não há razão para ter a controvérsia. Porque, por exemplo, aqui nós estamos vendo o comentarista, que é um arminiano, dizer: o livre-arbítrio entendemos ser a capacidade concedida por Deus ao homem de fazer as escolhas conscientes e voluntárias entre bem e mal, bem como de obedecer ou rejeitar a vontade de Deus. Os calvinistas, por exemplo, eu ouvi isso da boca do pastor Rodrigo Mocelin e também do Marcos Granconato, que são calvinistas daqueles bem radicais, bem conceituados no mundo dos reformados. E a definição deles não parece muito com essa. Eles têm uma ideia, eu não vou citar exatamente o que eles dizem, mas é o que eu compreendi do que eles dizem sobre livre-arbítrio, que livre-arbítrio é a capacidade de decidir consciente, voluntária e livre de qualquer influência interna, seja dentro de mim, ou externa, fora de mim. O que não parece ser a mesma coisa. Porque uma pessoa pode fazer escolhas conscientes e voluntárias, obedecer ou não uma coisa, sendo que ela está sendo influenciada. Por exemplo, se eu não conheço algo e eu chego diante de vocês e vocês me explicam, e eu tomo a decisão de acolher esta verdade. Eu faço isso de forma consciente, de forma voluntária e tomando uma decisão pessoal. Mas ela não é uma decisão livre. Por que ela não é livre, Melk? Porque ela é influenciada pelo que vocês falaram, pelo que a pessoa me falou. Então, por isso que às vezes eu penso que arminianos e calvinistas debatem sobre uma coisa que não é a mesma coisa. Então, por essa razão, eu me afastei um pouco desse debate do livre-arbítrio. Nesse sentido, como vimos na lição 2, o livro de Gênesis relata que o homem recebeu de Deus o dom do livre-arbítrio, né? Esta liberdade é óbvio, né? Não há de se questionar, porque Deus deu às suas criaturas tudo aquilo que elas têm. Deus deu, com exceção do pecado. O Criador o formou com intelecto, consciência moral e vontade, elementos que constituem sua dignidade como pessoa humana. Gênesis 1:26 nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejem sobre a terra. Ou seja, o ser humano é moral, é inteligente, é autoconsciente e tem capacidade de domínio em larga escala. Nenhum animal tem essas mesmas características, apenas o ser humano. Nessa perspectiva, o ser humano é portador da imagem de Deus. Nessa perspectiva, Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. É óbvio, né? Eu acredito que os irmãos que estão ouvindo esta aula tenham noção disso, que quando nós dizemos, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós não está falando de forma corpórea, mas em termos de caráter, em termos de autopercepção, em termos de moralidade. Deus é um ser moral, Deus é um ser que tem autopercepção e o ser humano também é. Deus é um ser ético, Deus é um ser que tem caráter e o ser humano também o é. No entanto, embora a imagem de Deus no homem tenha sido gravemente distorcida, ela não foi aniquilada. Em Cristo, essa imagem pode ser plenamente restaurada, tornando o ser humano capaz de responder com um sim a Deus. Então, a perspectiva aqui da queda é de que a imagem de Deus, ela não foi destruída, ela não foi arrancada, mas ela foi contaminada, que alcança um pouco da perspectiva da depravação total. A imagem, né, não foi destruída plenamente, mas ela foi contaminada. Toda
a sua natureza, toda a minha natureza foi contaminada pelo pecado. Não foi destruída, mas contaminada. Então, não há nada em nós, os meus pensamentos não são puros, os meus sentimentos não são puros, a minha vontade não é pura, não é livre, plenamente livre, não é pura. Tem sempre alguma influência do pecado, a não ser que o Espírito Santo gere em nós nova vida. Aí a coisa muda de figura. Mas o ser humano, naturalmente, por natureza, a sua natureza foi distorcida, foi contaminada. Mas em Cristo, ela pode ser restaurada, ela pode ser mudada e nós podemos sim responder a Deus quando Ele nos chamar. A corrupção total da natureza humana, que é a depravação total. O pecado corrompeu o ser humano em toda a sua natureza, Acabei de falar sobre isso. Corpo, alma, espírito, isso significa que pensamentos, significa que sentimentos, que desejos, vontades, percepção de mundo, tudo isso está contaminado. Tem um filme que é chamado O Senhor das Moscas, que conta a história de várias crianças, agora eu não me lembro se eles naufragaram ou se caíram de um avião. Acho que caíram de um avião em uma ilha deserta. E eram adolescentes até 14 anos. E passou muito tempo lá sobrevivendo. Quando eles foram encontrados, já havia uma certa estrutura organizada sobre liderança, pessoas mais fortes sobrevivendo mais do que os mais fracos, percepção de domínio. E assim, como que essas crianças conseguiram desenvolver isso? Apesar delas terem certa percepção, porque já são adolescentes, mas como que elas conseguiram desenvolver isso? É inapto à natureza humana. A natureza humana é assim. Ela tem essas inclinações que é inerente a ela. E adivinha, nesse meio também havia uma percepção de ganância, uma percepção de exploração do mais fraco, havia uma percepção de enganar para sobreviver. Quem foi que ensinou essas crianças a desenvolver isso? É inapto à natureza. Todo ser humano, toda a sua natureza foi contaminada pelo pecado, a sua vontade, seus pensamentos, seus desejos, tudo foi contaminado. Não significa que ele se tornou a pior coisa do mundo, não, significa que ele foi contaminado. É como se você tem uma casa e vários quartos e colocasse areia em cada quarto. Não significa que todo o quarto está cheio de areia até o teto, mas significa que tem areia em todos os quartos. Isso significa que em toda casa tem areia, em certo sentido. E é assim a questão da depravação total, da corrupção humana. Todos os aspectos do ser humano foram contaminados, mas a imagem de Deus não foi destruída, foi desfigurada. Essa realidade nos mostra que, sem a graça divina, o ser humano é incapaz de escolher o bem espiritual. Isso é um fato, inclusive, que tanto arminianos quanto calvinistas concordam. Sem a graça de Deus, nós jamais conseguiremos escolher Deus. Aí a controvérsia é a questão da graça preveniente ou não. A graça preveniente, que ambos concordam, mas a aplicação dessa graça preveniente diverge entre reformados e arminianos. Na verdade, é algo impossível, por isso Deus age previamente, de forma graciosa, preparando o coração e restaurando essa capacidade pela sua graça. Desde o Antigo Testamento e de modo culminante no Novo Testamento com a obra de Cristo e a vinda do Espírito Santo, Deus opera por meio de sua graça para conduzir o ser humano de volta ao caminho da retidão e da justiça perdido no Éden. Ou seja, a única forma de o ser humano se conectar com Deus é Deus fazendo isso. E isso se chama graça. É Deus agindo, é Deus dando o primeiro passo, é Deus fazendo a obra. É a única forma de nós termos
comunhão com Deus. Aquela comunhão que Adão e Eva tinham lá no jardim, que eles perderam por causa do pecado, nós, por nós mesmos, jamais conseguiremos restaurá-la. Mas Deus pode, e assim o faz. Responsabilidade humana. Isso aqui é muito importante, porque todos nós temos responsabilidades, né? Estamos dentro dessa controvérsia, querendo ou não, e tanto reformados quanto arminianos dizem que todos nós temos sim responsabilidades diante de Deus. Na Bíblia lemos claramente sobre Deus chamando pessoas a uma decisão consciente. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, disse Josué aos israelitas, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitas, eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nós temos uma expressão de responsabilidade. Você tem diante de você duas situações e você toma a decisão. Essa decisão é tomada a partir da capacitação da graça. De igual modo, em Deuteronômio 30, o Criador coloca diante do povo o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do bem e o do mal, e convida eles a fazer uma escolha. Isso chama-se liberdade, isso chama-se responsabilidade, mas nenhum desses é a mesma coisa que mérito. Não é a mesma coisa que mérito, é porque às vezes as pessoas confundem mérito com liberdade e responsabilidade. Mas mérito é uma coisa, é a justiça que você acumula, que você gera, que você tem. A responsabilidade e a liberdade estão intrinsecamente ligadas porque uma gera a outra. A liberdade gera responsabilidade. Ao longo da jornada no deserto, conforme relata o Pentateuco, Deus operou graciosamente a liberdade, a libertação, né, do povo de Israel. Foi Deus quem libertou o povo. Aquelas pessoas testemunharam a manifestação da graça divina diante de seus olhos e assim encontravam-se em condições de responder com um sim ou não ao Senhor. Infelizmente, mais tarde rejeitaram o Senhor. Deuteronômio 30, verso 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E é óbvio que a ideia aqui é, se tu não escolher a vida para viver, você escolherá a morte e morrer. Mas Deus deu ao povo a condição de tomar uma decisão, de escolher entre o bem e o mal. De forma semelhante, o Evangelho de João afirma que a luz resplandeceu nas trevas. Contudo, o mundo permaneceu indiferente à sua manifestação e se opôs à sua mensagem. Aqueles que eram seus não o receberam, né? João diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E como diz aqui João 1, 10 e 11, que todos quanto crer no seu nome deu o poder de ser chamado seu filho, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todo aquele que nele crê foi chamado filho de Deus. No entanto, aos que o receberam voluntariamente, isto é, os que creram nele, foi concedido o poder de se tornarem filhos de Deus, nascidos da vontade divina. De forma semelhante, o Evangelho de João afirma que a luz resplandeceu nas trevas. Contudo, o mundo permaneceu indiferente à sua manifestação e se opôs à sua mensagem. Aqueles que eram seus não o receberam. O texto do Evangelho de João diz, né, que ele veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, né? A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas. Foi uma decisão consciente. No capítulo 1, verso 10 e 11, diz que ele veio para o que era seu, para os que era seu, mas os seus não o receberam. Voluntariamente, eles rejeitaram. No entanto, os que receberam voluntariamente, isto é, os que creram nele, foi concedido o poder de se tornarem filhos de Deus, nascidos da vontade divina. Alguns rejeitaram voluntariamente e outros receberam voluntariamente. Essa graça preveniente restaura a capacidade do ser humano de responder com fé e dizer sim ao seu Criador.
A ideia é de que o homem de fato está inapto, completamente incapaz, como diz Paulo em Efésios 2 e 1, morto em seus delitos e pecado. A graça preveniente, ela habilita o homem a responder o chamado divino à salvação. O que significa que, de fato, o homem por si mesmo não pode se salvar. E isso é importante, porque às vezes nós estamos negligenciando muito a questão do evangelismo, do pregar o evangelho às pessoas não crentes. Olha, é absolutamente necessário que o mundo ouça o evangelho. Se o mundo não ouvir o evangelho, não haverá como eles se arrepender. Eles não ouvindo o evangelho, então eles não serão alcançados pela graça preveniente. O evangelho é que traz a graça preveniente. Segundo tópico, a necessidade da graça, a vontade humana corrompida. A Bíblia mostra que o ser humano ficou naturalmente inclinado ao mal, embora não tenha perdido a capacidade de fazer escolhas de natureza moral, né? Tem um certo teólogo que diz que nossa natureza é livre para descer como as águas de uma cachoeira, mas ela não é livre o suficiente para subir. Que é o que o comentarista está dizendo aqui. A Bíblia mostra que o ser humano ficou naturalmente inclinado ao mal. Naturalmente mais inclinado ao mal do que ao bem. Apesar disso, a sua natureza não foi destruída. Contudo, como vimos, para escolher o bem espiritual, o ser humano não pode contar apenas com seu intelecto e arbítrio. É preciso mais do que isso. Essa é uma verdade que todos concordam. O ser humano não pode, para alcançar a Deus, alcançar a salvação, dispor de qualificações pessoais, intrínsecas à sua natureza. Ele não tem essa capacidade. Todos os seres humanos dependem da graça de Deus. A história revela que, por meio da observação natural, o ser humano pode chegar à conclusão da existência de Deus. Romanos 1:20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis por não acreditar em Deus, né? Porque a natureza, Deus está revelado na natureza, né? Que é bom explicar isso aqui. Que tem um pessoal aí que diz que Deus está presente na natureza. Não, Deus está revelado na natureza. Não é que um animal, uma floresta, um rio seja Deus. Mas Deus se revela na sua criação. A história nos mostra que a natureza revela a existência de Deus. Isso você pode pesquisar, que muitos cientistas bons, brilhantes, vão admitir a impossibilidade da existência da vida humana ou da própria existência no geral, dessa realidade, da existência dessa realidade, sem que alguém capaz tenha planejado e executado essa existência. E é óbvio que isso é muito parecido com o que diz a Bíblia. E eu, particularmente, prefiro acreditar na Bíblia e dizer que quem fez tudo isso foi Deus. É o que em teologia denominados de teologia natural ou revelação geral, né? A revelação geral ou teologia natural nos diz que pela criação se pode saber que Deus existe. No entanto, é impossível alcançar a salvação e, ao mesmo tempo, ter um relacionamento com Deus apenas contemplando a criação de modo geral. A natureza, a criação revela o Criador, mas não salva o pecador. Nós não temos graça salvadora na revelação natural de Deus. É necessário uma graça especial, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça especial pela qual o coração humano seja profundamente tocado pela revelação divina, tal como nos é apresentado na bendita pessoa de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo. É o que em teologia denominamos de revelação especial. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Está falando do Espírito Santo, que fará o homem se arrepender. O homem pode conhecer ou compreender, aceitar a existência de Deus a partir da criação, da natureza. Mas arrependimento e fé para a salvação é só através da revelação pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem isto, não há graça salvadora para ninguém. O que é a graça preveniente? Desde o início nós estamos ouvindo essa expressão graça preveniente. Vamos então entender o que é esta graça preveniente de forma mais clara. Graça preveniente é uma expressão teológica que se refere à ação amorosa e soberana de Deus, cujo propósito é despertar o coração do pecador para a grandeza de sua misericórdia e amor. Trata-se de uma graça que antecede a conversão, sendo ela que capacita o ser humano a arrepender-se e a crer em Jesus Cristo para a salvação. Essa ação graciosa de Deus não salva automaticamente, mas torna a salvação possível. E esta graça preveniente chega com a pregação do Evangelho. Quando a pessoa ouve o Evangelho, a graça preveniente o habilita, o ressuscita em certo sentido, o acorda, o faz apto a compreender o Evangelho e assim tomar a decisão de aceitar ou não a salvação. Nesse sentido, essa graça é universal, pois abre o caminho para que todos possam ser salvos. É suficiente, pois torna eficaz a obra da salvação na vida dos que se arrependem e creem em Cristo, mas não é irresistível, já que o coração do pecador pode se endurecer e recusar o amor de Deus, que é aquela controvérsia calvinista e arminiana. A graça é resistível ou irresistível? Tito 2,11 diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Algumas versões vão dizer assim: portanto, a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Isso, tanto nas duas perspectivas, mostra o seguinte, que Deus revela a graça salvadora a todos. Ainda que calvinistas vão dizer que a salvação propriamente é apenas para os eleitos, mas tanto calvinistas como arminianos vão entender que a graça salvadora foi revelada a todos, tanto eleitos quanto não eleitos, sabem da existência de Deus, sabem da graça, mas apenas os eleitos vão aceitar, Isso é uma controvérsia que não dá para nós adentrar aqui, mas, por exemplo, Atos 7,51, nós temos essa situação, Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Há, em algum momento, uma ajuda, vamos dizer assim, uma participação que faz do homem responsável nesse momento da salvação. Alguma coisa, em algum momento, eu gosto de uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, que aliás é calvinista, que diz que a gente não sabe quando começa a ação humana e termina a ação divina, mas a gente sabe que tem uma resposta humana. Tem. E aqui nesse texto nós sabemos também que tem pessoas que resistem, a gente não sabe até que ponto, mas tem pessoas que resistem-se o Evangelho, que ouvem o Evangelho e resistem de forma livre, de forma espontânea e consciente. Essa doutrina mostra que, embora o ser humano esteja espiritualmente morto por causa do pecado, Deus, por sua iniciativa, move-se em direção ao pecador com graça, convidando-o a viver. Convidando a vida. Então, a graça preveniente é a ação de Deus de despertar o homem para crer no Evangelho. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho de Deus. Porque se não pregarmos o Evangelho, essas pessoas não serão tocadas pela graça preveniente, e elas não ouvirão o Evangelho, não se arrependerão e crerão no Senhor para a salvação. Como essa graça opera? No Antigo Testamento, Deus operou essa graça por meio de sua revelação a homens como Enoque, Noé e especialmente por meio da eleição de Abraão e da formação de um povo para representá-lo na terra.
Como essa graça opera? No Antigo Testamento, Deus operou essa graça por meio de sua revelação a homens como Enoque, Noé e especialmente por meio da eleição de Abraão e da formação de um povo para representá-lo na terra. Nós conhecemos muito bem a história de Enoque e Noé, homens que andaram com Deus, que foram fiéis a Deus. No meio de um mundo corrompido, que ninguém temia a Deus, eles foram inclinados pelo Espírito a obedecer a Deus. Abraão, que foi chamado do meio de um povo idólatra, ele foi despertado por Deus para obedecer e crer. Isso foi a graça em ação na antiga aliança. Na nova aliança, essa mesma graça opera por meio da obra redentora de Cristo no Calvário, que trouxe luz a todos os homens, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Jesus, a morte de Jesus. A morte de Jesus tira todo e qualquer empecilho ou toda e qualquer situação que possa obscurecer a graça, a revelação de Deus. A morte de Jesus desvela, tira qualquer coisa que esteja encobrindo, que esteja ocultando a graça. A morte de Jesus é bem clara. Ela impacta a realidade de todas as pessoas no mundo, até mesmo daqueles que não creem em Jesus, porque ela é a graça salvadora de Deus se revelando a todos os homens. Ela é aplicada pela atuação do Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim, o Deus triuno age de forma antecipada, graciosa e soberana, habilitando o ser humano a responder com fé à oferta da salvação. E isso é importante nós falarmos, especialmente no contexto assembleiano pentecostal, que nós temos uma responsabilidade muito grande de pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós, como diz o apóstolo Paulo, recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Nós precisamos pregar o evangelho para que o evangelho leve a essas pessoas a graça preveniente. Essas pessoas sejam habilitadas a crer e assim confessar a Jesus como seu único suficiente Salvador para a salvação eterna. Essa graça ilumina o entendimento, toca a consciência e desperta o pecador ao arrependimento, preparando o coração a fim de que creia para a salvação. É por isso que Jesus diz lá em Marcos, capítulo 1, verso 15, que o reino do céu é chegado, arrependam-se e creia no evangelho. A graça ilumina as pessoas e desperta elas para que elas se arrependam e creiam. A graça preveniente capacita, as pessoas ouvem o evangelho e tomam a decisão de crer no evangelho como verdade eterna ou não. Como diz o evangelho de João, aquele que crer será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê na única possibilidade de salvação, Jesus Cristo. A pessoa pode ignorá-la ou render-se e atendê-la. Portanto, pela sua graça, Deus acende a luz da salvação em nosso interior. Mas cabe a cada um de nós dar o passo de fé e seguir por esse caminho que conduz à vida eterna. Essa questão do passo de fé, a gente sabe que há essa controvérsia também entre arminianos e calvinistas, mas uma coisa é incomum: não há como ser salvo sem fé. Como diz o escritor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Tanto arminianos quanto calvinistas vão defender veementemente esta verdade bíblica. Você precisa crer. Se você não crer, você não é salvo. Terceiro tópico: salvação, uma escolha capacitada pela graça. A salvação é um dom gracioso, ou seja, a salvação é um dom que Deus nos dá puramente pela graça. E tinha que ser pela graça, né? Senão não seria dom. A salvação é um dom gracioso de Deus, oferecido livremente a todos os homens por meio de Jesus Cristo. Eu destaquei aqui, inclusive, a palavra livremente, por quê? Porque que nós dizemos que nós somos salvos pela livre graça. É porque livre no sentido de que ninguém obrigou Deus a nos salvar. É livre no sentido de que Deus não encontrou absolutamente nada
em nós que justificasse a salvação. Eu digo nada em nós, porque nele a gente encontra. O que justifica a salvação é o amor de Deus, né? E Paulo diz isso, inclusive, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Acredito que é João que diz isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Paulo diz em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a graça é livre porque ninguém obrigou Deus. Não há em nós nada que obrigue Deus a nos salvar. Ele simplesmente decidiu nos salvar porque ele nos ama. E ele simplesmente decidiu nos amar porque ele nos ama. Porque ele é Deus, porque ele é bom e assim por diante. Não há como a gente explicar de fato isso. Por que eu sou amado por Deus? Eu não sei. Eu penso que é porque eu sou criatura dele. Porque ele me criou. É a única resposta que eu consigo dizer. Por quê? Porque eu sou bom? Não, eu não sou bom. Eu sou tão pecador quanto qualquer outro. Eu fiz grandes obras? O texto diz que nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça. Então, por que Deus me ama? Por que Deus me salva? Porque ele quer. É coisa dele. Simplesmente e unicamente dele. Deus me ama graciosamente, livremente. E o que eu tenho que fazer é responder com arrependimento e fé. Essa resposta revela o exercício verdadeiro do livre-arbítrio, pois o pecador, tocado pela graça, escolhe voluntariamente o que lhe cabe. Responder, ou melhor, render-se ao chamado divino. É o que lhe cabe. Eu não posso fazer outra coisa a não dizer sim, Senhor. Eis-me aqui. É só isso que eu posso dizer. Não posso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, olha o que eu fiz, olha o que eu tenho, olha o que eu sou. A única coisa que eu sou é um pecador. Apenas o homem, e não Deus, pode render-se, arrepender-se e crer. Essa entrega deve ser consciente, decidida e pessoal, que demonstra não apenas o mover de Deus, mas também a responsabilidade humana, auxiliada pela graça diante da salvação. É a graça que nos capacita para que nós possamos tomar a decisão de aceitar a Cristo e assim responsabilizados diante de Deus. Assim, a salvação é ao mesmo tempo obra divina e resposta humana, ambos cooperando sob a soberania da graça, né? Essa cooperação existe, ela é bíblica, mas nós não conseguimos definir a hora que ela começa e a hora que ela termina. Sabemos que, por inúmeros textos bíblicos que nos responsabiliza, que esta cooperação existe. Do contrário, não seria possível sermos responsabilizados. Perseverança e livre-arbítrio. Após a conversão, dotado de livre-arbítrio, o cristão é chamado a perseverar voluntariamente na fé. A Bíblia adverte que é possível afastar-se de Deus, como mostra a exortação contra o coração incrédulo e desviado, em Hebreus 3:12, e o risco real de decair da graça. Gálatas 5:4 diz, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. E Paulo escreve a carta aos irmãos da Galácia exatamente para dizer isto aos irmãos. Olha, nós temos aí os judaizantes que querem que vocês abandonem a fé pela graça para viver a fé pela lei. Se vocês abandonam a graça, então vocês abandonaram a salvação. Decaíram de Cristo, não fazem parte de Cristo. Então, é uma responsabilidade que cada um de nós temos de permanecer crendo em Deus e recebendo a salvação pela graça. A nova vida em Cristo exige decisões diárias de fidelidade, pois andar com o Senhor requer continuidade e firmeza. Perseverar é viver em obediência ativa, respondendo à graça com temor e responsabilidade, né? Perseverança é uma ação consciente de obediência ativa, aonde nós, que fomos alcançados pela graça e pelo amor de Deus, então respondemos com temor e responsabilidade. Não faz o menor sentido nós, salvos e sem nenhuma responsabilidade. Não faz sentido nós, salvos e sem nenhuma expressão de gratidão, temor
e santa reverência a Deus. Então, quando nós falamos de perseverança, nós falamos de uma obediência ativa, com responsabilidade, respondendo à ação da graça em nossas vidas com temor e santa obediência. Trata-se de um compromisso constante com a verdade do Evangelho, sustentado pela graça, mas exercido com a vontade livre e regenerada. O crente deve, portanto, escolher todos os dias andar com Cristo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz. Perseverar é escolher pela graça continuar dizendo sim ao chamado de Deus. Nós só podemos perseverar se a graça de Deus nos habilitar, nos capacitar. É por isso que Paulo escreve em Efésios 6 que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque se nós não estivermos revestidos de Deus, que é a ideia ali, nós não conseguiremos avançar e nós não conseguiremos perseverar. Por isso, a salvação não é algo estático, a fé não é algo que ficou parado no tempo. A vida cristã, a perseverança dos santos exige de nós uma responsabilidade contínua, dizendo sim todos os dias, tendo o compromisso de viver a santidade e a verdade, fazendo a vontade de Deus. Nossa conclusão: o livre-arbítrio é um dom que Deus concedeu ao ser humano como parte de sua dignidade. Embora o pecado tenha afetado profundamente a natureza humana, a graça divina manifesta em Cristo e aplicada pelo Espírito Santo restaura a capacidade humana de responder ao chamado de salvação, com arrependimento e fé. Essa salvação é oferecida a todos, mas requer uma resposta voluntária e consciente. No entanto, após a conversão, o crente permanece livre e é chamado a perseverar diariamente, escolhendo andar com Cristo em fidelidade. A vida cristã não é automática, é um caminho de decisões constantes, sustentadas pela graça, mas trilhado com responsabilidade, fé e amor. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Lembrando que na plataforma ebdinfoco.com você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.